Aline Sampaio, mãe da menina supostamente abusada por Marcos Grubert, esposo da cantora gospel Heloísa Rosa, fala da injustiça que está acontecendo e da grande ajuda que está recebendo. Gente, hoje eu tô tendo a honra de receber minha amiga aqui na minha casa, vou mostrar pra vocês quem é. E eu queria ter a oportunidade também de contar um pouquinho. Nossa amizade já é desde quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, mas eu queria contar um pouquinho para vocês da participação dela durante todo esse processo que a gente está passando na história da minha filha. Então, essa minha amiga aqui, Adriana, ela é sargento aposentada da Polícia de Santa Catarina, é uma amiga minha do meu coração, a gente foi vizinhas por muitos anos e agora a gente mora um pouco longe, mas a gente faz de tudo para estar junto. E eu queria contar para vocês que ela não tá só envolvida nesse caso pela nossa amizade, mas ela foi a segunda pessoa, vamos dizer assim. A primeira pessoa foi no dia, foi minha amiga Thaisa, e ela foi a segunda pessoa que eu procurei para contar o que havia acontecido. Ela disse que eu liguei para ela em torno de 6 ou 7 da manhã na segunda-feira. Então, como eu tava falando, ela foi a pessoa para quem eu liguei. Às 6 da manhã, 7 da manhã na segunda, eu mal dormi aquela noite. E eu relatei pra ela tudo o que havia acontecido. E ela foi a primeira pessoa que disse pra mim assim, eu nunca vou me esquecer dessa palavra dela. Ela falou, amiga, sua filha foi abusada. Aquilo me chocou, assim, profundamente. E imediatamente eu, fui fazer o que precisava ser feito pra justiça pela minha filha. Então eu sou muito grata pela vida da Adriana. Ela, com toda a experiência dela como sargenta da polícia, rapidamente conseguiu me dar toda a orientação que eu precisava pra gente seguir como teria que ser dentro desse processo. Então hoje ela tá aqui comigo, ó. Mostrando. É isso, gente. Queria um pouquinho que vocês soubessem quem ela é, tá bom? Fiquem com Deus. Então por isso que eu quero dizer a você o quanto é importante você ter um círculo de amigo. Um círculo de apoio para que te oriente, te dê conselhos, te coloque no centro de novo. Essas minhas amigas que caminham comigo, a Adriana, a Gisele, que é psicóloga, que foi muito importante também nesse início de processo, a Janaína, a Lígia, e tem os meus pastores também, né? E tem mais outros tantos amigos que caminham comigo. Como é importante você ter um círculo de amizade. Como é importante você ter pessoas que você confie e que você pode se aconselhar sabendo que o conselho vem de pessoas que amam você. Então, em qualquer situação difícil que você esteja passando, entenda, nós não somos capazes de passar por tudo sozinho. Nem sem Jesus e nem sem nossos amigos. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer que o círculo de apoio faz com que você acerte. Então, por isso... Depois de tudo que foi dito, só me resta falar Provérbios 17:17. Em todo tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. É assim que se processa uma amizade, a gente mantém amando durante um bom tempo. Porque no dia da angústia, da necessidade, você tem mais do que um amigo. Você tem um irmão. Exatamente. Falou tudo. Vai. De um julgamento sobre um abuso de uma criança, né? Muito do Rafa, meu discípulo direto, Janaína, tem falado sobre um julgamento de uma suspeita de abuso contra a sobrinha deles lá nos Estados Unidos. E nós tivemos esse tempo lá nos Estados Unidos, tivemos a oportunidade de conversar muito com o Marcelo e com a Ana sobre esse caso, tivemos a oportunidade de conversar com os pais, com o Júnior e Kaline, que também fizeram parte da comunidade cristã AME, à distância, mas também estão lá, conhecidos do Jonathan. A Thaís até estava lá, né, a semana passada. Aline e Júnior, que foram da nossa célula, inclusive num período de tempo, foram nossos discípulos, meu e da Lu. E aconteceu, queridos, como vocês têm acompanhado nas redes sociais, uma violência contra a sobrinha do Rafa, da Jana e do Gabriel e da Stephanie Tony. E essa questão, esse caso, ele simplesmente foi mal julgado e simplesmente fechado e arquivado sem o menor critério, sem a menor condição, sem qualquer explicação. Eu conversei muito lá nos Estados Unidos com eles, com os que estão envolvidos, e soubemos de todos os detalhes do caso, inclusive da repercussão que está tendo lá nos Estados Unidos. E, queridos, pelo fechamento do caso ter sido feito por um promotor público, o que a família precisou fazer? Agora pegaram um advogado particular para reabertura do caso e trazer isso à justiça, ao júri. Porque o que a gente pensa de tudo isso? A gente pensa que somente um julgamento correto
verdadeiro, de forma correta, é o que vai trazer realmente convicção ao nosso coração. Então assim, as provas estão lá, os laudos estão lá, e nós cremos que realmente um julgamento correto é direito dessa menina. É direito dessa menina. Então, nós soubemos de detalhes, que eu não vou entrar aqui a respeito disso, mas nós como igreja, já dentro desse cenário, eu tenho que falar para você o que aconteceu. É um custo muito alto desse advogado, e é em dólar, e esse advogado já entrou com a reabertura do caso, mas o custo é muito grande. Então a família, diante dessa realidade, abriu uma vaquinha, onde eles estão arrecadando dinheiro de todos aqueles que podem ajudar, para cobrir o custo desse processo, que é muito alto, Querido, então alguns de vocês já viram, porque semana passada eu já postei na minha rede social, lá, tava lá o QR Code e o canal pelo qual a gente pode ajudar. Ah, Serginho, eu tenho que ajudar? Você é livre, você é filho, eu não estou aqui para forçá-lo a fazer nada, mas eu estou aqui dizendo que o que eu vi e o que eu ouvi, me levou como igreja já, a fazer uma oferta já na semana passada, sobre esse caso. E eu como pessoa física, eu, Levi, o presbitério dessa casa, já ofertamos nessa vaquinha. Porque nós entendemos que, no mínimo, todo cidadão precisa e tem direito à justiça. No mínimo, um julgamento correto. No mínimo, um julgamento justo. No mínimo, uma coisa que traga verdade e clareza. E é o que a gente não viu no processo. Então, eu acompanhei de perto, ouvi muitas coisas, enfim, e nós estamos realmente aqui com o Rafa, com o Gabriel, com a família deles, com a Aline, realmente engajados nisso. Por quê? Porque, no mínimo, todo cidadão, minha mulher é advogada, está aqui, todo cidadão é inocente, até que se prove ao contrário, mas se ele tem provas contra ele, ele precisa ser julgado para quem tem autoridade para julgar, a justiça. Então nós queremos que a justiça faça o seu papel e estamos juntos nisso. Amém, queridos? Alguns dias eu passei aqui, né? E relatei para vocês o caso da Aline. Me posicionei, né, sobre a situação. E eu gostaria, né, de dar um feedback para vocês. Graças a Deus, a Aline tem conseguido, o caso tem andado. Muitas novas revelações do dia que eu passei aqui, do dia que eu conheci, na verdade, a Aline, até hoje aconteceram. E eu percebi, gente, que as pessoas não gostam de falar desse assunto. A filhinha da Aline, de apenas 5 anos, sofreu abuso, né, nos Estados Unidos, onde eles residem, e ela tem sofrido um dilema há mais de 1 ano com essa história. É uma história muito triste. Mas o que eu percebi, e eu gostaria de conversar aqui com vocês hoje, que as pessoas não gostam nem de falar sobre esse assunto, não gostam de ouvir, né? É um assunto que abala a maioria das pessoas, porque muitas pessoas sofrem algum tipo de abuso, ou já sofreram, ou alguém da família sofreu. E o que acontece com o nosso silêncio? O abusador toma força, ele cresce. E foi o que aconteceu com a história da Aline, porque infelizmente o caso dela nos Estados Unidos foi rejeitado. E vem vindo a luz de Deus sobre essa história a cada dia que se passa. Porque o último acontecimento recente, a gente sempre espera algo novo, porque como a Aline disse que parece que ela está diante de um filme, um pesadelo que não vai acabar, o promotor, diante de ser questionado, ele não soube responder, não soube falar do assunto. Então, gente, é muito importante que a gente não se cale diante de questões como essa. Muito importante a gente quebrar esse bloqueio e falar sobre aquilo que é horrível, né? Que a sociedade precisa se levantar e precisa se posicionar contra. Nós não podemos aceitar isso. É algo horrível e o nosso silêncio, é o que eu falei, o nosso silêncio fortalece apenas o abusador. Entre lá, ajude a Aline, ela pede ajuda financeira e ela pede oração, porque é o que a família precisa no momento. Se vocês entrarem no Insta da Aline, vocês vão entender tudo que eu estou falando, porque o caso foi rejeitado pelo promotor do estado. Porém, semana passada, ao ser questionado sobre o caso, ele não soube responder ou respondeu em verdades. Isso torna o caso muito grave. Isso torna a situação seríssima. Porque do que ele estava falando, de quem ele estava falando, não era da Aline, não era da família da Lívia. Então isso é muito grave. E isso, nós queremos resposta. A família da Aline precisa de resposta. Sou a Aline, sou mãe da vítima
Acompanhamos o processo de investigação feito pela polícia de Kissimmee aqui nos Estados Unidos durante um ano, que concluiu de forma brilhante que o caso realmente aconteceu, baseado em provas muito contundentes, inclusive o DNA do acusado foi encontrado na roupa da minha filha. Com muita surpresa, nós recebemos a notícia de que eles estariam rejeitando o caso. Dessa forma, a gente não pode ser conivente, né, com isso. Nós então entramos com o processo de forma particular para que ele seja reapresentado na corte. Para isso existe um custo e nós estamos pedindo a ajuda de todos que puderem colaborar com a nossa vaquinha online para que a gente possa cobrir esses gastos e que a gente possa ver a justiça sendo feita. Eu quero agradecer a toda a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, quero agradecer também a todo o nosso Brasil por tanto apoio.